Boa tarde, meu nome é Tuane. Boa tarde, meu nome é Caio. Nós somos estudantes de psicologia da faculdade FMU. Estamos no 7º semestre e somos integrantes também da LAPEG. É a Liga Acadêmica de Pesquisas e Estudos Junguianos. E por isso, como nós somos membros ativos, hoje nós resolvemos entrevistar uma grande amiga minha, que também é formada na FMU, que está trabalhando atualmente com atendimento clínico e trabalha na área social, em uma ONG. Recebemos aqui Daniela Bueno. Oi, gente. Oi, Caio. Oi, Fanny. Meu nome é Daniela, né? Eu me formei pela FMU no final de 2018, né? Assim que eu terminei a faculdade, eu já comecei a entrar nos estudos aí da psicologia analítica, né? Pensando já um pouco na minha entrada na clínica, né? Mas ainda não entrei nesse primeiro momento, foquei mais nos estudos. E logo de cara eu comecei a trabalhar já nessa ONG, né? Que é o Núcleo Espiral. A gente trabalha com a prevenção de violência de crianças e adolescentes e a gente tem um método próprio de trabalho e que é dividido em 5 pilares, né? E esses 5 pilares, eles são estruturados também na abordagem junguiana, né? Então, a gente trabalha em grupos, né? Fazendo encontros vivenciais. Então, através dessas vivências, a gente faz atividades corporais, né? A gente tem um olhar simbólico para tudo que acontece nesses encontros, né, onde eles conseguem, por meio dessas atividades corporais, ressignificar algumas vivências e algumas experiências. Então, é bem legal, né, que eu também consigo ter esse olhar aí da psicologia analítica com essa prática. E mais para frente, eu entrei, né, na clínica, comecei a atuar na clínica e tô aí até hoje. Bom, da... E o que te levou a escolher a abordagem junguiana? E como que você, para você, como que o Jung é o necessário na atualidade? Bom, assim, eu acredito que uma das coisas que foi bem importante para mim, né, e que me levou a esse caminho foi por conta dos sonhos, né? Particularmente, assim, no decorrer da minha vida, eu sempre tive muitos sonhos e eles sempre me marcavam muito, né? Eu sempre gostei de acompanhar e falar para as pessoas, tipo, nossa, você não sabe o que eu sonhei, né? Mesmo sem entender nada, né? Então, tipo, o sonho para mim, ele sempre teve esse aspecto bem poderoso, bem luminoso, assim. Só que, assim, na faculdade eu fui descobrindo várias linhas de pensamentos, né? Vários teóricos, né? Então, eu fui um pouco para a linha da sócio-histórica, depois eu trabalhei com análise de comportamento, né? Eu cheguei a atuar na clínica na faculdade pela Gestalt terapia, e eu gostei muito, né? E quando eu encerrei a faculdade, eu ainda não tinha muita certeza, né? De que área que eu ia seguir ali. A psicologia analítica eu só tive um semestre, tive com a Angélica Tortorelli. Só que, assim, para mim foi uma experiência riquíssima, né? Ela fala de um jeito muito apaixonante, né, da abordagem. Ela é muito didática quando ela traz, e isso já me instigou um pouco, né? Já me trouxe a curiosidade. Então, quando eu finalizei, eu entrei num grupo de estudo da Gestalt terapia, entrei num grupo de estudo junguiano. E ali no grupo de estudo eu me encontrei, né? Não tem nem muito o que falar, eu voltar para essa temática dos sonhos, entender esse sonho não só como uma causalidade, né, mas como essa comunicação com o inconsciente. Para mim, o inconsciente também sempre foi um fato, né? E olhar de novo para essa temática, para mim, então, eu me realizei, né? Então, eu me encontrei nessa abordagem, ela vai muito de encontro com a minha visão de mundo, e acho que foi mais ou menos isso que me levou, né? E é uma abordagem muito rica, né? O Jung, ele traz muitas considerações, né? Muitos conhecimentos diferentes, né? Ele usa da humanidade, dos conhecimentos da humanidade, da religião, da biologia, da antropologia, da alquimia, etc., né? Para alcançar uma compreensão profunda dos fenômenos psicológicos, né? Então, quando você está ali com o seu paciente, você olha para além de um CID, né? Quando você compreende a natureza da experiência, do sofrimento da alma, né? Esse olhar simbólico, o sintoma como um símbolo, né? Então, tipo, aconteceu isso no passado,
mas com uma função para melhorar no futuro, né? Então, essa visão prospectiva, ela é um diferencial, assim. Então, foi tudo isso que me levou, né? E acho que, assim, da mesma forma que a gente consegue pensar o indivíduo, né, a pessoa sendo arrebatada por essas forças inconscientes, acho que a gente consegue fazer esse paralelo no coletivo também, né? Porque esse mesmo processo, ele também acontece. Então, acho que tem uma relevância não só para a análise individual, Jung, mas para o nosso coletivo, né, para o todo. Então, se a gente pensa hoje em dia na pandemia, por exemplo, né, e a gente pode tomar o vírus como um símbolo, a gente pode tentar entender os arquétipos que estão sendo ativados nesse momento, né, a gente pode entender, sei lá, os movimentos conscientes e inconscientes do que estão acontecendo nessa atualidade, a gente pode tentar entender o que está precisando ser integrado, quais são as sombras que estão aparecendo no nosso coletivo. Então, dá para fazer essas reflexões, entendeu? Acho que vai mais ou menos por aí, né? E aí eu penso também que a gente, como civilização, né, a gente tem se afastado um pouco dos nossos instintos básicos, né, das nossas imagens primordiais. Então, essa linguagem simbólica a gente tem perdido cada vez mais. A gente fica muito nessa racionalidade e a gente percebe que existe uma dificuldade de introspecção nesse momento, né? Então, a gente consegue ver que agora na pandemia, que é um momento que você tem né, que a gente acaba ficando mais de quarentena, acaba ficando mais tempo em casa, você vê muitas pessoas com ansiedade, extremamente angustiadas, né? Porque é um dado alarmante para essa dificuldade de introspecção, essa dificuldade de estar consigo mesmo, né? E, assim, isso a gente continua à mercê dessas forças, né? Isso não muda. E o Jung, ele trouxe, né, que desde muito tempo atrás, né, de tempos imemoriais, a natureza, ela tem a sua alma, né? Mas a gente está num momento em que a gente está numa natureza inanimada, né? Então, os demônios, eles se modificam, né? Da história, eles se modificam, aparecem de novas formas, mas eles se transformam em potência psíquica inconsciente, né? Então, esse inconsciente, ele vai produzir efeitos nefastos, e aí, tipo, vem uma sombra. Então, a gente consegue perceber essa sombra nas contradições da nossa sociedade. Tipo, a gente é o país mais homofóbico, né, que mais mata a pessoa trans, por exemplo, só que a gente também é o que mais consome pornografia trans. Tipo, no primeiro ano que o RedTube colocou lá os países que mais consomem, isso foi em 2016. Desde então, o Brasil ainda continua nessa lista, né? Como no topo, como um dos primeiros. Então, são essas contradições, né? Essa sombra, ela tá ali. Porque esse processo de individuação, ele não é só individual, ele também é coletivo, né? Essa busca de um pelo outro e tal, desse outro que habita em mim, né? Então, a gente precisa entender essa sombra que tem na gente para a gente poder integrar, senão o coletivo também não integra. Então, assim, né? De novo, aquela coisa de entender o para que tudo isso está vindo, né? E para mim é muito nítido também que existe essa necessidade de integração, né? A gente vê a nossa população dividida em opostos hoje em dia, tipo, tá maior polaridade, né? Então é uma necessidade de integração, né? De achar uma via, um meio, né? Entre esse eu e esse outro. E aí eu acho que o Jung, ele é perfeito assim para a gente fazer essas reflexões, para a gente levar isso não só para o individual, mas para o coletivo também, né? Então acho que é mais ou menos por aí. Certo. Então, pegando no que você falou aí, né? O que você mostrou a importância do Jung ser estudado hoje em dia, você comentou que só teve um semestre, né? Passando por cima com a Angélica Tortorella, nós também. E aí, como estudante, a gente sabe que psicanálise freudiana se passa por 2, 3 semestres, comportamental também, você dá uma estudada mais aprofundada. E o Jung, se a gente só tem uma pincelada por cima. Por que você acha que por que o Jung é tão pouco abordado assim na grade curricular das faculdades? Mas é bem isso que você falou mesmo, né? Na minha época eu também só tive um semestre. Vocês tiveram com ela também, com a Angélica? Sim, com ela. Sim, e... Oi? Desculpa, na verdade, a matéria dela não era nem sobre o Jung, mas como ela é da abordagem, ela né, quis mostrar pra gente o que é essa abordagem, né? Então, provavelmente Sim. A gente nem teria tido se fosse o professor que tivesse dado aquela matéria, sabe? Isso é bem interessante que você falou, né? Porque, realmente, eu também tive muitas matérias, né, de psicanalíticas, mas qualquer outra matéria que falasse sobre áreas de atuação da psicologia, né, os professores também davam com esse viés muito psicanalítico.
Então, realmente, é uma ênfase muito forte na psicanálise que a gente tem, né? Eu tive um semestre de psicologia analítica, tive um semestre de todas as correntes do humanismo compilado num semestre só. Nós também. E comportamental, acho que até se sobressai um pouquinho mais do que elas, mas acho que é muito nítido isso da psicanálise, né? Eu acredito, assim, que a nossa psicologia, oficialmente, assim, ela é meio freudiana, psicanalítica ainda, né? O senso comum, se você pensa na psicologia, você já pensa em Freud, é o que mais se conhece, é o que mais está disseminado. Muitos colegas psis que eu converso hoje em dia, eles também falam muito sobre ter esse vício de linguagem, de termos, de usar conceitos psicanalíticos, sendo que às vezes você nem tá nessa linha, sabe? De tão que fica enraizado. E assim, eu penso assim, que o Freud, ele teve uma contribuição muito forte, né? Ele trouxe muitas coisas inovadoras para dentro da psicologia, mas eu acredito que é um pouco ruim esse movimento onde fica muito psicanalítico, porque eu vou dizer assim, da minha experiência, né, a gente tende a se colocar na faculdade os conhecimentos em caixinhas diferentes, né? Então, muito separadas. Não existe um diálogo, né? Então, eu acho que isso é muito ruim, porque cria uma rivalidade, cria, né, uma separação da minha abordagem, sua abordagem, e não é assim, né? O ser humano é ruim. Exatamente. O ser humano, são formas diferentes de ver o mesmo ser. Exato, exato. A gente é um ser muito complexo para uma abordagem só abarcar tudo, entende? Então precisa dessa conversação, né, que não se tem hoje. E, assim, eu acho que é muito interessante também a gente pensar, porque existem muitos outros cursos que usam estudos junguianos, né? Pós-graduação e cursos tipo área de marketing, área de relações públicas, cinema. Então, eu acho que, assim, é um espaço que precisa acontecer dentro da psicologia, talvez, né? Talvez a gente pensar dessa forma. Mas aí eu vi uma dúvida minha agora, que a gente tem um roteiro aqui, que isso aqui são as perguntas que os membros da LAPEG fizeram para nós antes, né? Que aí a gente está passando para a entrevistada, para a Daniela, no caso. E aí uma dúvida minha, será que não a falta de abordagem junguiana nas faculdades não é pelo fato de a nossa ciência ser muito positivista, aí para a nossa ciência em si, aceitar Freud já é um grande desafio, né? Que o Jung, no meu entendimento, no entendimento das pessoas que me passaram, ele deu uma ampliada no trabalho de Freud, né? Nessa questão da libido não ser só energia sexual, mas ser uma potência vital, e por aí vai. Deu uma aprofundada, deu uma refinada no trabalho de Freud. E aí a galera ainda está preso muito nessa questão de Freud, porque é algo mais simples de compreensão e já é algo que eles têm que tolerar, digamos assim. Já comportamental, não, é uma ciência totalmente positivista, né? E nossa ciência hoje ela é muito baseada no positivismo, no causalismo. E aí Sim. O Jung, a galera que está começando a estudar agora, vai ver essa questão dele pegar da forma holística, que o homem não é só causa e efeito. Eu acho que é por esse fator que ele não é tão abordado, pelo fato de ele não ser tão positivista quanto se espera. Mesmo Jung sendo um cara positivista, que aquele teste de associação de palavras dele é um teste totalmente, né? Testagem, Sim. Não sei o quê, aparato médico e tudo mais. Sim, com certeza. Eu acredito que tenha muito peso, sim. Principalmente na sociedade em que ele viveu, né? Que já era muito mais restrito, né? Sim. E ele ia beber de fontes, né? Sei lá, da mitologia. Do hermetismo. Exatamente, né? Então, acho que surgia um certo preconceito, né? Dentro dessa questão. Hoje, eu acho que a gente já tem um pouco mais de flexibilidade, apesar da gente ainda ser muito positivista, né? Mas eu acredito que sim, tem esse peso, sim, com certeza. Você já passou por algum tipo de resistência, algum preconceito por escolher essa abordagem no meio acadêmico? Assim, as pessoas... Para não falar que nunca aconteceu, já aconteceu uma vez sim, na verdade, mas não foi por causa da psicologia analítica em si, né? É aquela coisa a pessoa, né, com quem eu ia fazer um trabalho, qualquer abordagem que falasse da existência de um inconsciente ou que a abordagem não ia de acordo com a abordagem dela, ela meio que desmerecia, assim, né? Então, não servia.
né? Então não foi só comigo, né? Foi com outros colegas de outras abordagens, não necessariamente psicologia analítica, mas existiu isso. Mas eu acho que é interessante porque a fala que ela usou foi, né, de falar que é uma teoria cheia de misticismo, né? Então, acho que isso é um ponto que pega, que a gente precisa prestar atenção, né? Que é isso, né? Quem não entende a psicologia analítica, quem não estuda de fato, quem não se aprofunda, tem esse olhar da espiritualidade, né? Esse olhar do misticismo, e a gente sabe que não é assim, né? Tem os estudos da religião, tem os estudos da cultura oriental, tem os estudos da alquimia, etc., né? Mas para trazer essa compreensão de como tudo isso se influencia, né, na psique humana. Então, assim, a gente sabe que o Jung foi completamente estudioso, ele se debruçava nos estudos dele, ele analisou mais de 80 mil sonhos. Então, tipo, tem uma seriedade. Bom. Exatamente. Tem uma seriedade. E eu acho que, assim, vai muito do nosso comprometimento também, como psicólogos, levar essa seriedade, né? Levar esse estudo, né? Que é o que vocês já estão fazendo aí na UAPED, estudar, se aprofundar, né? Compreender, se analisar também. Então, a gente levando essa seriedade, acho que é um passo aí para a gente ir acabando com essa ideia. E o que você falou que estudar, que você teve uma afinidade com a, como se diz, com a sócio-histórica, esse grupo do LAPEG é a zona de desenvolvimento proximal, né, para o Vygotsky, que é o pessoal conversando sobre como a filosofia antiga era feita, em rodas de conversa, cada um passando o seu ponto de vista. Isso eu acho algo interessante, que é ancestral, pegando a questão do Jung, que é uma questão arquetípica, a roda de conversa, a comunicação assim. Tá vendo? O Jung é a atualidade, pessoal. Vem com a gente. Então, você, assim, como a gente falou dessa questão do Jung e tal, sua abordagem mais ampla, que ele passou por vários vieses, como você acha que é o atendimento? Você acha que é muito importante, assim, você usa... Que a pergunta é meio complexa aqui que foi feita. Quanto você sente que é importante usar a psicologia analítica nos seus atendimentos com seus pacientes? Ou você acha... E que tipo de paciente você acaba cooptando como psicóloga analítica, assim? Você acha que... Qual tipo de paciente que atrai? Se é uma galera que é mais mística? Se existe algum perfil? Se tem algum exato, perfil pré-determinado? Na verdade, assim, né? Eu acho interessante, eu acho que é um dado interessante, porque assim, eu vejo muito a captação dos meus colegas, né? Hoje em dia a gente tem a rede social e tem muitos grupos de indicação, né? Então tem muita gente procurando psicólogos por esses grupos. E quando a gente descreve o nosso trabalho, como que funciona mais ou menos, quando a gente fala da possibilidade de usar recurso expressivo, por exemplo, isso chama muita atenção, né, de muitas pessoas. Mas não necessariamente vem muitas pessoas nessa linha. Assim, eu, por exemplo, nunca peguei, né? A maioria dos meus pacientes, eles são por indicação, na verdade, porque eu peco muito nesse lado da divulgação, mas são mais por questões realmente existenciais, por questão de sofrimento mesmo, de alguma patologia, digamos assim. Nunca peguei nessa linha, mas assim, essa questão, acho que dos recursos da expressividade, ela é bem importante na nossa atuação, porque existe essa dificuldade com a fala, né? Às vezes falar é muito difícil, é muito doloroso, endereçar essa dor para alguém pode ser muito difícil, e a gente ter isso como recurso, né, eu acho que é bem importante, assim, e as pessoas parecem estar dando cada vez um pouco mais de valor a isso, né, querer usar dessas técnicas, querer se expressar de outras formas para além da fala, né, então eu vejo isso muito acontecendo, e assim, né, a terapia, ela é um espaço, né, onde tem essa representatividade do que o não dito ele pode acabar sendo expresso de alguma forma, né? Então, assim, para ilustrar esse espaço da terapia e a importância disso, eu gosto de falar um pouco do arquétipo do curador ferido. Vocês já conhecem? Não sei. Tem gente que conhece por médico ferido, o curador ferido. Pode falar brevemente o que seria? Tá, é mais ou menos assim, né? O terapeuta, né? Na verdade, todas as pessoas, a gente tem a nossa ferida, né? Isso é
inerente a todo mundo. Todo mundo tem a sua dor, todo mundo tem os seus problemas, tem as suas dificuldades. Então, assim, ali no momento da terapia, o terapeuta, ele vai representar esse curador ferido, né? Mas, assim, é muito importante que o psicólogo ali naquele momento, ele tenha conhecimento de qual é a sua ferida, né? Ele tenha feito a sua análise, ele saiba qual é a ferida dele, porque assim ele consegue trabalhar isso na consciência dele, né? Ele consegue estar nesse lugar. E quando adentra, né, chega uma pessoa ali, né, para você atender, ela chega com a ferida dela na consciência, né, com aquele sofrimento, né? Então, assim, o trabalho que se faz ali, ele é uma conversação, né, numa totalidade, né, tanto consciente quanto inconsciente. Então, da mesma forma que eu tenho o meu curador ferido na minha consciência, eu tenho no meu inconsciente a minha ferida, né? E o paciente é a mesma coisa, ele chega com a ferida, né, com esse sofrimento na consciência, mas ele tem o curador internalizado. E é ali que a gente vai trabalhar, né? Porque é a possibilidade dele entrar em contato com esse curador, né? Dele saber que existem as ferramentas dentro dele mesmo, né? Então, é trabalhar essa potencialidade, é dar essa autonomia, né? Então, assim, essa conversação nessa totalidade, né, no consciente e no inconsciente, né, trazer essas potencialidades, é um processo de muito respeito, um processo, um respeito pelo tempo do processo da pessoa, né, que vai permitir reflexões, né, que vão trazer essas possibilidades reais de mudança. Então, acho que, assim, entender que a gente tem essa possibilidade, esse potencial na gente, né, e ter essa autonomia de utilizar dessas ferramentas, eu acho que é um grande diferencial, né? Assim, tentando levar para o lado mais humano da coisa. Sim. Como que você faz esse acolhimento com os seus pacientes, né, assim, na clínica? Tá. É que, assim, é difícil dizer, porque não existe uma receita de bolo, né? Uhum. Não existe uma forma única de fazer isso, né? Cada pessoa ela tem um processo, cada pessoa ela tem uma forma de caminhar, uma forma de evoluir, uma forma de se defender, né? Mas eu acho que é importante a gente entender, assim, nesse primeiro momento, que a pessoa dividir, né, o que está angustiando ela, o que está fazendo ela sofrer, né, ela dar voz para aquilo, é um momento muito difícil, né? É um momento que gera muita angústia, que gera muita dor, né? Então, assim, dar voz para esse problema, dar voz para esse incômodo, é muito difícil entrar em contato com isso. Então, acho que a gente precisa ter nesse momento uma empatia, né? Se mostrar acolhedor, se mostrar disponível para ouvir aquela pessoa, né? É usar da sua afetividade, né? Usar desses recursos, é usar o seu eros, né? Nesse momento. É você estar ali disponível, não só nas palavras, né? Mas é um ouvir com cuidado, né? Então, acho que esse primeiro momento ele é muito nesse sentido, para que a pessoa consiga criar essa confiabilidade, ela consiga ir construindo esse vínculo, porque é através desse vínculo que a gente vai conseguir começar a trazer à luz as coisas que precisam ser olhadas, entende? Então, acho que esse primeiro momento é muito nessa linha. Você acha que na abordagem, assim, do que você conhece sobre a psicologia analítica e a freudiana, no caso, a psicanálise, quais você acha que são as semelhanças, as partes que elas se conversam e as partes que elas se divergem? Tá, eu acho que assim, né, ambas, o paciente, ele é livre, né, para trazer as demandas dele de forma livre, mas eu acho que o maior diferencial é a nossa postura, assim, porque a sessão ela é mais dialogada, né? Ela é numa dialética, então tem uma conversação. O psicólogo ele não precisa ter esse excesso de formalidade, de distanciamento que se tem na psicanalítica freudiana. Talvez a mais clássica, né? Eles sejam ainda mais assim, não sei os contemporâneos hoje, mas eu acho que isso é uma dos principais, né? Que a gente tem essa disponibilidade, né? E eu acho que também um diferencial é que a gente vai unificar corpo, mente e alma e a gente vai trabalhar nessa totalidade. Então, assim, o que aparecer é válido pra gente. Se vai aparecer sonho, se vai aparecer fantasia, se vai aparecer produção artística, os eventos sincronísticos, os sintomas, a gente vai estar usando tudo isso porque tudo isso vai estar dando uma luz
dos processos psíquicos que estão acontecendo, né? Então, é válido o trabalho corporal, é válido, né, recurso artístico, é válido trabalhar os sonhos, tudo isso vai propiciar um insight do paciente. Então, eu acho que é mais nessa linha. E nem tudo é desejo reprimido, né? Nem tudo é, exatamente, nem tudo. Então, agora é você, né? Pode ser. Como que o psicólogo junguiano, ele trabalha com os sonhos, então, né? Então, isso também é um diferencial da forma que o Freud trabalhava os sonhos, né? Da forma que o psicólogo junguiano vai trabalhar. Como que é, mais ou menos, essa análise que o psicólogo junguiano faz do sonho? Se você tiver alguma, sei lá, uma experiência sua que você já passou clínica, assim, das artimanhas, né, que o Jung que ele usa para trabalhar com o paciente. Pode ser questão dos sonhos, não sei se você usa alguma outra técnica que ele passa. Sim, algum outro tipo de intervenção para fazer. A análise dos sonhos, na verdade, é o que mais aparece mesmo, né? Em algum momento os pacientes trazem, é bem legal. E é assim, né? Acho que o diferencial maior, né, é que eu entendo assim que o Freud, a leitura freudiana, ela vai ser mais causalista, né, do sonho, e depois ele vai trabalhar com associação livre nesse sonho, né? E a gente vai amplificar os símbolos, os elementos, né, que a pessoa for relatando. Então a gente vai amplificando. Putz, eu sonhei com uma casa, a casa da minha avó, e aconteceu isso e isso, e lá tinha, né, uma estátua. Tá, quem que é essa avó? Como que é essa casa? O que te remete? O que é esse vaso? Né? A gente vai entendendo todos esses símbolos e como que esses símbolos se relacionam com essa pessoa. Né? E assim, eu acho que o diferencial também é porque a gente não vai fazer uma associação livre, né? A gente não vai embora e deixar associando, porque provavelmente isso vai chegar em algum complexo, etc. Legal. Mas a gente sempre volta para o símbolo, né? A gente sempre volta para o sonho, né? Para ficar com aquele símbolo mesmo, para circuncidar, não vou saber falar isso. A gente vai circular esse símbolo, né? Com o paciente. Então, isso é muito rico, né? Porque dali vão surgindo vários olhares. E é interessante porque a gente pode voltar em um outro momento, né? Em que ele vai conseguir trazer outras coisas desse símbolo, né? Então, acho que é mais ou menos nessa linha. Mas vocês perguntaram, né? Outras vias também que eu trabalho. Eu também uso os recursos de expressividade, né? Mas, assim, cada paciente ele vai ter uma via que ele vai ter mais afinidade, né? Então, eu não imponho nada, né? A maioria dos meus pacientes, eles trazem através da escrita, né? Então, muitos escrevem alguma coisa ou tentam começar a escrever, algo nesse sentido. E é muito legal quando eles trazem o conteúdo, né? Porque é um conteúdo muito interessante de se trabalhar. Mas cada um tem a sua via, né? A sua forma de se expressar. Não que eu não possa utilizar outros, mas essa é a que acaba aparecendo mais, assim. Acho que até tem uma linha comigo, porque eu também tenho me aprofundado um pouco mais na escrita, eu utilizo desse recurso. E eu acho que é mais ou menos isso. Nesse momento é o que eu tenho feito mais, assim, análise dos sonhos e esses recursos quando eles aparecem, quando é interessante utilizar. É legal mesmo, né? Essa questão de você sempre individualizar mesmo aquela pessoa, né? Não é porque uma análise do sonho funciona com um que vai funcionar com o outro, né? Então você tem que ser maleável também para ver, eu imagino, né? Para ver qual a intervenção melhor para fazer, para conseguir. O mesmo sonho, a mesma figura de sonho pode ter diferentes interpretações, né? O que é para mim, às vezes, não é para você. Exato, por isso que nas amplificações a gente tem que entender, né? Que esse símbolo é para você, o que ele te remete, o que tem a ver com a sua história pessoal. Mas essa questão dos recursos, eles vão aparecendo, né? Conforme a gente vai conversando, né? A pessoa ela vai conseguindo entender um pouco mais sobre si, entender um pouco mais sobre seus gostos, né?
ali aparece de alguma forma algo que tenha mais afinidade com ela, uma via, seja uma pintura, seja uma música. Teve pessoas que já me trouxeram livros que estavam lendo. Então, assim, ou séries mesmo. Putz, esse personagem, e aí vamos trabalhar esse personagem, então, né? Vamos entender esse personagem. Então, assim, tudo é válido. E você, aproveitando que você está falando dos seus pacientes aí, falou das suas demandas, para você, qual dos pacientes que você já atendeu ou atende, qual você acha que é uma principal demanda dos dias de hoje, assim, e as demandas que estão se sobressaindo, assim, dos seus pacientes? Você vê que tem muita coisa que é diferente, mas ao mesmo tempo que se conversa, assim. O que você vê sobre isso lá no seu atendimento? Então, que assim, eu acho que é cedo ainda para fechar um nicho, né? Mas é interessante que eu acho que tem alguns pontos que dá para pensar. Nesse tempo de experiência, o meu público ele é majoritário. Tá difícil hoje. A maioria mulheres, né, adultas. E eu até atendo alguns homens, mas a maioria é mulher, a procura é mulher mesmo. E, assim, essas pessoas que eu tenho acompanhado, né, as questões delas ainda estão muito envoltas do seio familiar, né? Então, são coisas que ainda estão circulando ali, a maioria com vivências ou experiências simbólicas de uma falta de amor na primeira infância, né? Tem aparecido bastante isso. Então, assim, muitos que vivenciaram simbolicamente esse sentimento de abandono, sentimento de rejeição. Então, até o complexo principal que está sendo vivenciado e que eu tenho mais visto, assim, tenho tido mais contato, né? E, assim, lógico que cada pessoa, ela vai se desenvolver de uma forma, né? Vai poder vivenciar e repercutir de uma forma diferente as experiências dela. Mas tem alguns pontos em comuns, assim, também, né? Acho que é uma dificuldade de estabelecer vínculos reais, vínculos em profundidades. Então, muitas vezes são pacientes, né, que são muito defensivos, têm muita resistência, muitas questões de autoimagem, de autoestima baixa, questões com identidade, né? Mas, assim, acho que tudo isso fala muito dessa experiência de falta de amor na primeira infância, né? Tá, e tem uma outra demanda, assim, que eu acho que apareceu bastante para mim, né, que foi a questão do suicídio, né? Muitos pacientes, eles entraram no processo com essa queixa inicial, né, e assim, dentro da psicologia analítica, a gente entende que a psique, ela se manifesta através dos opostos, né? Então, uma vez que a pessoa, ela traz essa temática da morte, a gente também olha o que está na outra ponta, que é a vida, né? Então, assim, são os dois lados da mesma moeda, né? São essas duas temáticas, elas se complementam. Então, a gente vai trabalhar através dessa conversação, né? Porque, assim, as reflexões da vida, elas levam diretamente para a morte e vice-versa, né? Aquela velha história do, putz, a única certeza que eu tenho nessa vida é de que eu vou morrer, né? Então, assim, e a experiência da morte, ela é muito importante para o nosso desenvolvimento, né? A gente experimenta a morte várias vezes durante a vida. Então, para algumas pessoas, né, uma perda é uma morte, uma separação é uma morte, né, um término é uma morte, partir é morrer, às vezes, né? Então, a gente tem essas experiências simbólicas de morte. A questão do suicídio, né, é que ele está numa situação muito mais próxima dessa morte, só que numa via concreta, né? Então, assim, a gente, como terapeuta, a gente vai olhar essa questão da morte, né, com um olhar simbólico nas nossas análises, porque a morte, ela é um tema arquetípico, né? Ela é uma experiência arquetípica, uma experiência que, né, todos nós vivenciamos, né? Então, e ela está muitas vezes ligada com essa necessidade de gerar uma mudança, né? De necessidade de gerar uma transformação, né? Então, a experiência da morte, ela é trazer essa mudança radical para a vida da pessoa, né? Então, assim, o suicídio, ele também é esse anseio por essa transformação, só que é um anseio para acontecer de forma muito rápida, né? A gente pode até pensar que essas mortes simbólicas que deveriam ter acontecido no processo de desenvolvimento dessa pessoa, né, nas transições da vida, nas perdas, elas podem não ter sido experimentadas da forma como deveria. Então, né,
chega um momento que chega isso para a pessoa, né, e essa morte precisa ser concretizada, e ela quer ensinar isso na concretude, né? Acho que a gente pode até pensar também, né, numa falta, no empobrecimento simbólico dessa pessoa, né, porque ela quer levar isso para o concreto, né? Mas assim, se essa realidade ela não pode acontecer na vida psíquica da pessoa, a pessoa vai concretizar ela. Então, como que a gente vai trabalhar isso na clínica? A gente vai dar espaço para essa morte acontecer na clínica, né? A gente vai falar com essa morte, né? A gente vai ouvir, a gente vai dar voz para essa morte, como se ela fosse um personagem, né? Como se ela tivesse voz. O que ela quer? O que ela quer que morra? O que precisa morrer, né? Então, vai ser nesse cenário, né? A gente vai ter que sustentar essa angústia de morte junto com o nosso paciente, né? Então, assim, a gente não pode ter preconceito nesse momento, a gente não pode ser a favor ou contra o suicídio, não é sobre isso, né? É sobre como aquela pessoa está vivenciando aquilo, né? Então, a gente entender nessa perspectiva e dar voz para ela trazer isso, né? Para ela poder experienciar o que precisa morrer, né? Da experiência de vida dela. O que precisa se encerrar ali, o que ela precisa se desprender para poder nascer o novo, né? Para poder nascer novas possibilidades daí. Então, assim, com esse arquétipo da morte, né, ele também vai trazer vários aspectos sombrios que a gente vai ter que sustentar como analista. A agressividade, a vingança, né, chantagem emocional, sadomasoquismo, também um ódio ao corpo, muitas vezes. Não tudo isso junto, ou algumas dessas coisas, isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Então, a gente tem que entender a experiência simbólica dessa pessoa, né, o que esses aspectos estão trazendo, o que está dizendo sobre essa pessoa, qual que é a experiência dela, e a gente vai dando voz para tudo isso, né? Para tudo isso que está acontecendo. Então, assim, eu falo que a gente é um verdadeiro psicopompo nesse momento, porque a gente vai caminhar, vai guiar a alma da pessoa para a morte. A gente vai andar com ela nesse trajeto, entendeu? E, assim, tudo isso vai ser propício para a pessoa não literalizar, né? A fantasia que ela tá tendo dessa morte. E é complicado porque a gente tem muita responsabilidade, né? Porque o envolvimento que a gente tem que ter com essa pessoa é, de novo, naquilo que eu já falei. É a nível consciente e a nível inconsciente. Então, há um envolvimento, né? E essa pessoa vai saber se tem esse envolvimento, que o terapeuta ele vai ser capaz de morrer junto com o paciente, né? Simbolicamente, claro, para poder voltar, né? A gente vai estar ali como esse ego auxiliar para essa pessoa. Então é um envolvimento que, assim, é um pacto de vida que a gente vai estar fazendo com essa pessoa, né? Esse é o nível de envolvimento. E é muito interessante que esse arquétipo da morte, ele apareceu não só em forma de suicídio, né, na clínica, para mim. Essa temática, ela apareceu em outras formas, né? Uma das pacientes trouxe sequências de sonho onde ela se via morta, né? Uma outra, ela presenciou mortes, né, prematuras, né, e aquilo acompanhava ela. Uma outra trazia em eventos sincronísticos na vida, então mortes que estavam acontecendo sempre ao entorno dela, então cada sessão era uma morte diferente, né? Então, assim, é uma temática que estava ali, né, sempre aparecendo, né, dizendo sobre algo que precisava morrer de formas diferentes. A questão do suicídio, né, ela é uma questão um pouco mais pesada, digamos assim, porque ela vai para essa literalização, né? Então, é nesse cuidado que a gente precisa trabalhar. E aí que entra o para quê dessa questão da morte está se apresentando. E o negócio que você estava falando, que eu tive um insight agora que você estava comentando, de você verbalizar, de você trilhar esse caminho da morte com o paciente. Se a gente pegar na perspectiva de Freud, caso você não faça isso, se você não fala sobre, se você não passa junto com o seu paciente sobre essa questão da pulsão de morte, pulsão de morte, eu falei o negócio do Freud. Cancela isso, corta aí, produção, vamos voltar. Que se você não fala com o seu paciente, se você não trilha esse caminho com ele, ele vai reprimir aquilo. E quando ele reprime, volta de outra forma. Ele nunca deixa de existir, ele só volta em outra potência, que aí pode se chegar ao extremo de literalizar a ideação, né? A gente entende-se que quando ele já chegou nesse ponto, provavelmente ele já fez esse processo, né? O quanto ele já reprimiu, o quanto ele já não olhou para o que precisava ser olhado, né? Para chegar a esse ponto, esse último ato, né? Que é o suicídio, que ali a morte é o fim. Acabou.
né? Então, assim, o que precisa acontecer para chegar nesse ponto, né? Então, mas é realmente isso que você trouxe. E como sempre, essas mortes também, elas vêm carregadas de uma transformação logo em seguida, né? Exato, né? É aquilo, a gente precisa deixar, né, que morra, que se vá para algo florescer, né, dali, para se ter espaço para o novo, senão não se tem espaço para o novo, né, para o novo acontecer. Então, voltando agora, né, para a pergunta dos nossos membros aqui da Liga, como você falou que a maioria dos seus pacientes, né, são mulheres. Sim. E como você acha que seria possível, como que você trabalha, não sei se você já chegou a pegar isso, trabalhar o ânimos numa mulher? Aí eu acho legal você explicar brevemente o que seria o ânimos, né? Que a gente está falando um monte de coisa arquétipo e tal, às vezes a pessoa não tem o entendimento, fica meio voada a conversa. Tá, Mas beleza. vai, vamos lá no ânimos. É que assim, né, a função do ânimos e do ânima, né, é fazer uma ponte do inconsciente para o consciente. Então, entende-se que, né, acho que aí tem vários autores, né, pós-jungianos que vão falar de outras formas, mas acho que na mais simples e acho que mais voltando para o Jung, seria a pessoa, né, a mulher, teria sua contraparte masculina no inconsciente e o homem teria sua contraparte feminina no inconsciente. Então, o ânima no homem e o ânimos na mulher, né? Então, assim, mas o ânimos e o ânima, eles são aqueles arquétipos que eles vão estar fazendo essa ponte do inconsciente para o consciente, né? Então, cada vez que a psique ela tiver uma oportunidade, porque a psique ela tá ali trabalhando, né, no processo de individuação. Então, cada vez que ela tiver uma oportunidade, o ânimos da mulher vai se lançar numa projeção, né, vai lançar aqueles conteúdos que precisam ser elaborados, né, para até que consiga se criar consciência, né? E se esse processo ele vai se repetindo até que a gente consiga criar consciência. Então, assim, o ânimos, a gente tende a projetar ele nas nossas relações, né? Primeiro a mulher no pai, depois a mulher, sei lá, num professor, né, um grande amigo, até o momento que chega no namoro. Então, começo a projetar isso nos meus relacionamentos. Que lindos! Num namorado, né, num marido. Então, assim, o ânimos, ele diz respeito sobre esse outro que vive dentro de mim, só que esse outro dos princípios masculinos, né? Então, a gente está falando aí de uma objetividade, a gente está falando de uma racionalidade, né? Da ação, né? Do posicionamento. Então, assim, é trabalhar nessa projeção, né? A gente vai compreender de fato o que é meu e o que é do outro. A gente, assim, acho que para ilustrar, para ficar mais fácil, né, a gente consegue ver isso claramente acontecendo através do apaixonamento, né? De quando se apaixona. Então, assim, quando a gente está projetando o nosso conteúdo no outro, na pessoa com quem a gente está se relacionando, a gente não está em relação com a pessoa, a gente está em relação com a gente mesmo, porque aquele conteúdo é nosso. Então, assim, a gente fica se relacionando com o nosso ânimos, né? E o que a gente tinha que integrar, a gente não integra, a gente fica jogando no outro e gerando uma expectativa ali que o outro responda aquilo que é meu, né? Então, assim, chega num ponto do relacionamento em que você fica cada vez mais junto, né? Você tá cada vez mais à presença, pessoas que vão morar juntas, se casam, etc. Chega num ponto que você fala, tipo, você não é mais aquela pessoa que eu conhecia, né? Os comportamentos eu não conheço mais essa pessoa. Mas é porque essa... Não... Oi? É a pessoa, só que você estava se vendo nela. Aí quando você defronta com a pessoa como ela é, aí você tem um choque, a confrontação. Mudou, né? Exatamente. Porque essa projeção ela não tá mais cabendo ali, né? Chega um momento que aquela figura real começa a aparecer, né? E acho que é nesse ponto que a gente consegue ver que é a projeção do nosso ânimos, né? Então, essas repetições, tipo, putz, toda vez eu namoro o cara assim, assim, assado, né? Então, tô sempre nessa repetição, cara, é seu ânimos, né? É a função que você precisa integrar. Então, a gente vai trabalhar muito nessa ponte dessa diferenciação, né? O que é meu, o que é do outro, né? Que característica é sua, que característica de fato é do outro, né? É esse reconhecimento, né, do que é meu, né, de fato. Então, assim, a gente também tende a pensar, né, que, tipo, tudo que irrita nos outros ou que eu não gosto nos outros tem a ver comigo, né? Sim, de fato,
tem a ver. Mas não é só isso, né? O apaixonamento também fala sobre uma admiração, sobre as características, né, positivas, etc., que também tem a ver comigo e que às vezes eu não consigo ver. Pode E falar. aí tá a diferença do Freud para o Jung, que no nosso inconsciente não são só dejetos e detritos, tem muitas potencialidades que nós não enxergamos. Exatamente. E que muitas vezes a gente está projetando no outro, naquela figura que a gente super admira, né? Que a gente super se professor e tudo mais, o mestre, né? A gente sempre idealiza alguém, só que são conteúdos que são valiosos para nós, que nós temos também, né? Que cabe a nós integrar a nossa consciência. Exatamente. Então, assim, o trabalho é isso, né? Cada pessoa ela vai ter as suas próprias características, vai ter os aspectos sombrios próprios a ela, né? A experiência ela é única, a projeção vai dizer respeito só à história dela, a gente vai ter que entender essa perspectiva, mas é mais ou menos nessa dinâmica, né? Essa projeção, nessas relações que a gente tem que ir trazendo à luz. Porque na terapia é muito isso, né? A gente ir trazendo essas contradições, muitas vezes, né? E nesses detalhes, para a pessoa ir percebendo, né? Putz, verdade, olha isso aqui que eu fiz, né? Então é mais ou menos isso, e integrando esses conteúdos nela e se apropriando disso. Então é mais ou menos nessa linha. Também quando você vê aquilo no outro que você reconhece que é seu, na verdade, né? Aí você consegue trabalhar com isso, né? Então, como que eu posso trabalhar? Exatamente. Né? Isso tá. Então, assim, ó, lição de casa. Tô brincando. Mas é tipo. Não, mas é bom falar. Sabe aquela coisa que você mais odeia no seu amiguinho? Sabe aquela coisa que você mais odeia no seu vizinho, na sua inimiga? Sabe aquela pessoa que você mais ama? Começa a reparar, é coisa que você faz. Exato, pega aí um ex-namorado, pega um atual, pega essas pessoas, vai listando, ó, essa característica aqui, putz, odiava, essa característica aqui, putz, amava. E pensa, o que isso tem a ver comigo, né? Como que é as minhas emoções frente ao que estava acontecendo isso aqui? O que tem a ver comigo isso aqui? Né? Então aí pensando, né? E pensar nesses professores, nesses nossos ídolos também, tipo, é bem isso mesmo que você falou. Então, fica a lição de casa, viu? Então, a próxima pergunta é bem interessante, né? E ela fala assim: pensando no processo histórico do Brasil, a tentativa de apagamento constante da nossa ancestralidade indígena, ela pode ter alguma relação com a negação de algum arquétipo no inconsciente coletivo do nosso povo, do Brasil? Essa aqui eu vou destrinchar, hein? Prepara. Beleza. Uhum. Mas edita essa fala aí, tá? Depois vocês editam. Não, vai. Não, assim, eu acredito que o nosso processo histórico, né, do que a gente construiu, do que a gente chama de Brasil, esse extermínio da população indígena, esse processo negacionista e excludente até hoje, ele tem um forte peso, mas não só no campo concreto, no campo simbólico também, né? E também tem essa questão da nossa civilização, ela está cada vez mais racional e mais distante, com mais dificuldade de reagir aos símbolos, né? Então, tudo isso tem uma contribuição e fomenta essa dinâmica, né? E, assim, tem um psicólogo junguiano, né? Eu posso até passar para vocês algumas referências depois, que se chama Roberto Gambini. E ele tem muitos livros onde ele fala de uma alma brasileira, né? Que a gente precisa fazer esse resgate. Então, ele escreve esse genocídio, né? Essa negação da cultura indígena e da africana também, como fenômenos psíquicos coletivos, né? Então, essa realidade, ela continua vivendo no nosso inconsciente, né? Então, essas negações, elas são a base do que constitui a gente como cultura brasileira, né? É o que determina a nossa formação. Né? Então, assim, ele fala da gente como povo, né, que a gente tem um grande problema, que a gente tem o problema da ausência de um mito de origem, né? Um mito central, né? Que o mito central, ele é uma condição vital para qualquer sociedade, né? E é justamente isso que falta nesse consciente do coletivo brasileiro, né? Porque a gente tem vergonha do nosso passado. Nosso passado, a gente olha, ele é extremamente desprezível, né? E a gente para pensar, a gente começa a contar a história do Brasil a partir do descobrimento, né? Que não é um descobrimento, é uma invasão. Né? Mas a gente passa a construir uma ideia de identidade a partir de 1500. Só que, assim, a arqueologia, ela já mostrou que antes de 1500 já existiam povos aqui há mais de 50 mil anos, né? Então, já existiam, que seriam esses índios,
pensando nas questões da humanidade, resolvendo essas questões da humanidade, né? Eles já estavam fazendo aqui muito antes dessa civilização europeia chegar, que é o que vai se tornar a nossa consciência, né? Na matriz da nossa consciência. Então, assim, a gente tem o símbolo do pau-brasil, por exemplo, né, que é extremamente importante, que é o que deu o nosso nome, que a gente pode, acho que até pensar como um símbolo do nosso self, e a gente já começa essa identidade destruindo a árvore que nomeia a gente. Então, assim, o que isso tem a dizer sobre o nosso processo, né, a nossa dificuldade de crescimento como sociedade? Pode falar. E eu acho uma coisa interessante também a gente pensar na questão de, quando a gente remete a falar dos índios do Brasil, né? A gente fala muito sempre no passado, né? Como se eles ainda não existissem mais. E assim, como existem e como eles estão lutando, né? Para continuar com essa tradição. E como a gente esquece disso, né? A gente fala disso, a gente acha que é lá em 1500, mas não, a gente tem índios até hoje no Brasil, né? Exatamente. E isso mostra, essa é a contradição, né, que eu falo, que a gente tem que evidenciar, porque isso mostra que esse processo ele não está acontecendo só na concretude, né? Ele está acontecendo também no nosso interior, né? Essa negação, né? Essa é uma negação, né? Que a gente está fazendo, né? Esse não reconhecimento, né? Então, assim, e isso vem acontecendo há muito tempo, né? Desde muito tempo e até hoje a gente continua, né, fazendo esse movimento, né? Porque o Gambini ele traz que a gente não conseguiu sintetizar as nossas culturas, né? Isso aconteceu de forma biológica, sim, mas a nível psicológico isso nunca aconteceu. Então é uma divisão desse eu e desse outro, que esse outro em nós seria o índio, né? E a gente continua por negando. Então, assim, o que ele traz muito é de fazer esse resgate, né? Através da nossa literatura, da nossa arte, né? Usar as imagens, usar histórias, né? O nosso folclore que está cada vez mais perdido. Então, resgatar essa imagem, principalmente nas novas gerações, que são as crianças, para ir alimentando essa imaginação, né? Para ir fazendo esse resgate do inconsciente, que para eles vai acabar sendo um processo natural, né? Pode falar. Então, e mudar também a história como ela é contada. Que nem você começou falando, que foi o descobrimento da América, mas na realidade não. Os índios estavam aqui, foi uma invasão. É mudar isso, porque senão dá aquela valorizada no padrão europeu, no homem branco, e aí acaba descredibilizando como se fossem pseudos animais, os índios, né? Inclusive, a gente vê o reflexo disso hoje, que nosso presidente trata índio como um ser não civilizado. Que é algo totalmente absurdo. Que a base da nossa medicina hoje é de ancestralidade indígena, é de uso de ervas, não sei o quê. E tem muito menos efeito colateral do que aquele comprimidinho que a senhora toma, o senhor toma todo dia, para dor de cabeça, não sei o quê, que afins. Então, mas é isso que ele está fazendo, né? É essa negação, né? Porque esse índio, ele é a nossa história, né? É a história dele, tanto minha quanto sua, quanto dele também, né? Então, ele está perpetuando essa negação. E é essa importância, acho que até a gente, como psicólogo junguiano, a gente usa muitos mitos, né? Uma base muito, às vezes, mitos gregos, mitos romanos, né? Então, talvez fazer esse resgate e utilizar na nossa clínica, utilizar com os nossos pacientes, utilizar nos nossos estudos, utilizar na nossa arte, né? Fazer esse resgate dessas imagens, né? E realmente ir desconstruindo essa história, né? Porque a gente ainda está nessa perspectiva europeia de como tudo aconteceu. E não, né? A gente está só. Pode falar. Não, pode continuar, termina aí. A gente está polarizado num lado só, entendeu? Né? A gente está rígido nisso e a gente precisa fazer esse reconhecimento desse outro, que é nós, que é a nossa história, que são os índios que estão hoje aqui, como a Tony falou. Era exatamente isso que eu ia perguntar. Será que por causa dessa polarização, a nossa sociedade não passa a ser uma sociedade doente pelo fato de estar só num extremo, só na questão de você ser um ser racional, não sei o quê, só isso daqui é o paradigma do certo, paradigma de religiões. Eu acho que aquela questão que se você age aqui, o seu oposto ele vai agir também. Então, se você está muito exagerado, esse aqui também ele vai ser muito exagerado, né?
Exatamente. É Ele o vai princípio de equivalência, né? Isso, princípio de equivalência. Exatamente. Não, sim, tem total, né? O Gambini, ele também traz algumas questões, assim, do feminino e do masculino, como que foi introduzido nessa história toda. Eu não vou saber falar muito bem, né? Depois eu passo para vocês se aprofundarem também, é algo que eu também estou entrando em contato agora. Mas, assim, tudo isso tem, sim, a ver com o nosso processo, né? E é aquela coisa do Brasil, parece que o nosso maior desafio é sempre tentar sair dessa posição em que a gente está embaixo, que a gente está aquém dos outros, né? Essa inferioridade. É como se fosse o nosso complexo esse, né? Como no coletivo, entende? E é aquela coisa, a gente está muito rígido nessas polaridades. Enquanto a gente não reconhecer esse outro, e desse outro eu falo também desse índio, também falo do afro-brasileiro, enquanto a gente não fazer esse reconhecimento, a gente não integra essa sombra, porque tá uma sombra isso. É a eterna província de Portugal. Basicamente isso. Bom, então a gente fez todas as perguntas aqui que foram sugeridas pelos nossos participantes da LAPEG. As perguntas que não foram feitas, eu acredito que elas foram respondidas, que a gente deu uma filtrada, deu uma juntada para não ficar muita pergunta ambígua, né? Para Daniela não ter que responder 2, 3 vezes a mesma coisa. A gente deu uma sintetizada nas perguntas, espero que tenha atendido a todos. E aí a gente... Há uma pergunta que foi feita também, que é bem interessante, agora só para antes de terminar, você indica você tem alguma indicação de formação na área? Você acha que qual você acha boa na sua concepção? Uma dica, né, dá aquela ansiedade agora a gente está na graduação. Final aí. Eu tive esse mesmo questionamento também, na verdade, quando eu finalizei, né? Se existia essa necessidade de ter um título de especialista na área, se não, se eu podia já ir atendendo dessa forma, né? Porque assim, acho que a gente tem que ter em mente, né, que é um investimento na área da formação de mais dinheiro, né, de mais tempo, né, cada área cada formação ela pode ir para uma escola diferente da psicologia analítica. Então, assim, acho que é interessante, né, se aprofundar um pouco mais, né, entender o que faz mais sentido para você. Mas eu acho que eu tenho algumas, assim, que eu posso ir falando. Posso indicar algumas, né, que possam ser interessantes, assim, futuramente para quem tiver o interesse, né? Acho que a mais famosa, assim, que a gente tem, que é a Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, só que ela tem um reconhecimento internacional, né? Então, se você se especializa nela, você pode atuar, se um dia você for para fora ou morar fora, assim, você pode atuar sendo psicólogo junguiano. Mas, assim, ela demanda que você tenha 2 anos já de prática clínica, que você comprove horas de análise, horas de supervisão, né? Tem o processo seletivo. É uma formação um pouco mais pesada, que tem 5 anos de curso, né? E tem a AJB, que é a Associação Junguiana do Brasil, e ela é mais ou menos nessa mesma linha também. Ela é credenciada pela Associação Internacional. E aí é a mesma linha, 2 anos de prática, tal, né? Só que ela tem uma duração de 7 horas, de 7 anos no total, na realidade. Então, assim, essas são formações, né, mais futuras, quando a gente já tem uma base, né, uma experiência em clínica, já se colocou como objeto de análise por bastante tempo, já fez muitas horas de supervisão, né, para quem tem esse almeja, né, quer alcançar, né, essas formações. Mas a gente tem algumas que são mais palpáveis, né, para quem quer mais se especializar e entender. Acho que são mais próximas, né, nesse momento. Então, eu tenho a do SEDS, né, que ele é de Jung Corpo, então, além da parte junguiana, ele dá uma ênfase bem legal no corpo. Ele é de 2 a 3 anos, né, ele não tem, acredito que não tenha todas essas exigências, né, até onde eu sei. Tem o Instituto Junguiano de Ensino e Pesquisa, ele também é nessa mesma linha, 2 anos de curso, né, não precisa da prática antes, etc., e tem o Instituto Freedom, que ele é novo, ele está mais popularizado agora. Acredito que seja o mais próximo aí das pessoas, né? Não conheço muito bem, não conheço pessoas que fazem nele, então não sei dizer qual linha, se ele dá mais ênfase em alguma escola. Vocês conhecem? A gente comprou, a gente está fazendo um curso neles, que é o Jung legal. Alquimia. Inclusive, a gente
Na realidade, a gente vai começar. A gente adquiriu o curso e aí vai começar esse final de semana. Amanhã, inclusive, hoje é o quê? Dia 11 de julho? Dia 12 de julho estaremos começando aí um curso. Ah, boa, boa. Aí eu posso dar um feedback sobre, se a galera tiver interesse. Com certeza, a gente troca uma ideia sobre. E é bem legal porque esses cursos eles oferecem, né? Curso de extensão, né? Esses cursos, esses pacotes menores, simpósios. É legal a gente estar. E travou, não ouvi. Muitos assuntos diferentes eles propõem nos cursos, né? Então. Sim, sim. É bem interessante, assim, para ir complementando, né? A gente pode fazer um estudo por fora, né? Ter um grupo de estudo, né? E ir complementando com esses cursos. Eu acho bem legal, sim. É uma boa isso aí. Então, uma pergunta que surgiu agora, que não está no script, que foi o que você falou, em relação a você agora como psicóloga nova, e é uma dúvida particular minha, essa questão da supervisão. O quão importante você acha que é a supervisão para você na questão do seu atendimento e a importância de você fazer terapia para atender? O que você poderia falar sobre a gente aí, que é a Almirante é a psicólogo? Tá, eu acho extremamente importante, tá? Eu acho que é primordial na realidade. A terapia ela é extremamente importante para que você se conheça, para que você, né, reconheça os seus aspectos, a sua própria sombra, para que isso não chegue a atuar em algum momento, né, na clínica. E aquilo, né? À medida em que a gente consegue reconhecer a nossa sombra, os nossos aspectos sombrios, né, reconhecer que a gente tem essa possibilidade, a gente se torna mais empático para lidar com a sombra do outro, né? Para reconhecer que aquilo também pode acontecer na gente. Então, né, quando o outro traz, ok, né? Eu tenho essa empatia. Então, assim, é interessante cuidar desse lado, né? É bem importante, na verdade. E em relação à supervisão, né, eu acho que é bem importante também, nesse primeiro momento, a gente está bem cru, assim, né, por mais parte teórica a gente saiba, né, o manejo clínico, você se aprende clinicando, né, não tem outro jeito. Não tem curso, não tem faculdade, não tem coisa que vai explicar a não ser a prática, né? Exatamente. E assim, né, muitos fenômenos ali transferenciais, contra-transferenciais que acontecem, é interessante ter alguém que tem essa experiência, que tem esse olhar, né, para ir fazendo desapontamentos, para você lidar com isso na sua análise pessoal, né, e que também vão te ajudar na hora do seu atendimento, né, quando for importante ou quando for interessante você levar alguma contra-transferência de volta ali. Então, assim, é bem importante, eu acredito que seja muito importante na realidade, e indico que façam, né? Acho que é primordial para ter uma boa atuação, para levar com seriedade a nossa profissão, né? Então, acho que é isso. E você tem indicação de livros? Tanto para quem está iniciando os estudos, quanto para quem já, sei lá, já engatou um pouquinho aí. Quem quer conhecer mais sobre Jung, às vezes está assistindo o vídeo, não sabe o mínimo, só sabe quem é ele. Aí, para conhecer, o que você acha bom? O livro que eu iniciei, né, que foi o meu primeiro contato, foi o Mapa da Alma, do Murray Stein. Só que, assim, ele tem os conceitos junguianos separadamente, assim, então você pode ir lá, pegar um conceito, entender ele, né? Acho que ele tem uma leitura muito objetiva, às vezes não tão fácil, assim, mas acho que é um bom livro. Agora, assim, tem dois livros que eu acho que são bem interessantes para um começo, que é O Homem e Seus Símbolos e O Homem Criativo, que é uma leitura que eu acho que é muito gostosa de fazer, é muito boa esse livro, né? É uma leitura muito gostosa de fazer, ele tem uma linguagem muito acessível e ele traz todos os conceitos, né? Então, acho que são dois livros bem interessantes para quem está começando. Inclusive, na Liga, foi assim, nós começamos com o Homem e Seus Símbolos, que é o Homem Criativo, aliás. O Homem Criativo, que não é do Jung, mas é um cara que fala sobre a vida do Jung, e aí agora a gente está aprofundando no Homem e Seus Símbolos, que é do Jung, juntamente com a Von Hutz lá, né? E mais uma... alguma coisa assim, né? Não ouvi. Eu não vou lembrar o nome dos autores, mas é o Jung mais três colegas dele de profissão e o Jung que revisa. O livro é bacana. Você tem mais algum aí que
Eu acho que tem um que é bem interessante, que é desse Roberto Gambini, que eu mencionei, que é A Voz e o Tempo, né? Ele fala muito da prática, né? Do que ele aprendeu nesses 30 anos de terapia. Então, assim, acho que para compreender esse lado, né? É bem interessante também, é um livro também gostoso. E tem alguns, assim, que eu acho que podem ir aprimorando, né? Tem um que é Como Entender os Sonhos, da Marianne Matum, não sei falar, a gente pode mandar esse escrito depois. E O Caminho dos Sonhos, da Von Franz também, para ir trabalhando os sonhos e entendendo os sonhos, como que se trabalha esses sonhos, esses dois são bem legais. Eu acho que tem a história da origem da consciência, do Neumann, então, para quem quer entender um pouco dessa questão entre mãe e filhos, né, esse desenvolvimento, né, esse primeiro momento, essa primeira infância, é interessante. Mundo Interior do Trauma, eu acho que é um livro legal, porque quando a gente chega na clínica, acho que a gente não pensa muito sobre isso, mas quando a gente está na clínica, muitos pacientes chegam com questões, assim, bem traumáticas que eles carregam. Então, é uma leitura bem interessante para se entender essa perspectiva, né? Tem um livro do Runito, que ele é um mitólogo, ele fala da mitologia grega e ele traz um olhar junguiano para os mitos, então, para ir se aprofundando e já ter esse olhar junguiano junto, ele é muito bom. Tem um que eu usei nessa questão do suicídio, que é do Hillman, que é Suicídio e Alma. Ele tem uma leitura arquetípica do suicídio, ele é bem bom e é bem acessível esse livro para comprar. Eu acho que é isso, né? E tem o do Roberto Gambini sobre a questão da alma brasileira, né? Essa ancestralidade, essas questões. Ele tem alguns livros, que é bem interessante. Depois a gente escreve e coloca na descrição também. Isso. Acho que vai ficar um pouco de indicação e o povo vai ficar. A gente deixa na descrição junto. Mas muito bom. Então é isso daí, Dani. Muito obrigado aí pela participação. Você foi de extrema importância aí, bacana a conversa, acho que sanou bastante dúvida nossa e de muita gente. E esperamos contar com você aí, caso tenha próximos, caso o pessoal tenha gostado também, se pedir, não sei se você toparia voltar com outros assuntos, outros temas, caso o pessoal da Liga surgir, os integrantes. E obrigada. Quem quiser indicar também paciente para ela, fiquem à vontade. Agora, a gente vai deixar o CRP, vamos deixar as mídias sociais dela aí, vou até marcar lá no vídeo. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Eu queria agradecer o convite de vocês, né? Eu me senti muito honrada, eu acho muito legal o trabalho que vocês estão fazendo, né? A iniciativa da LAPED, né? Com certeza vocês estão plantando muitas sementes aí na faculdade, é um movimento muito bonito de ver, né? Esse compromisso, esse engajamento de vocês, e eu fico feliz de poder participar aí junto com vocês disso, e quando vocês quiserem, estamos aí, só chamar. Obrigado, hein? Depois dos contratempos deu certo. Obrigado. É isso. Acabou? Já era. Já era, bicheca. As aulas de pau agir, agora foi a parte que fudeu.